Antes, aí, com relação à aula passada, nós fizemos aí a parte prática, né, do que é do projetinho de vocês do Sobrado. Conseguiram fazer lá o trabalho? Tá em dia, né, para entrega depois? Como é que tá? Alguém sentiu dificuldade? Não, Professor, eu só revisei, para mim tá tranquilo. depois da Eu última entrei de aula boa. explicativa, eu também achei tranquilo, professor. Tá. Então, beleza, então. Então aí fica aí, já leva o trabalho pronto, né? Para não acumular e depois gera muita dúvida quando a gente deixa tudo para a última hora, né? E aí a gente não pode não ter oportunidade de tirar essa dúvida, tá? Então, na próxima aula, nós vamos agendar a data de entrega para o trabalho, que eu acredito que vai ser dia 29, né? E vamos fazer também nesse dia a prova, tá? Então, mas vamos marcar oficialmente na próxima semana, tá? Houve um problema aí na aula, o Guilherme me alertou, que o link que estava postado lá no blog não estava tendo acesso. Na verdade, no dia da aula eu tive dificuldade de baixar e quando eu baixei, acabei fazendo duas vezes, então o link foi alterado. Então por isso que não estava dando certo, mas agora já está restabelecido o link lá. Então se quem quiser acessar a aula passada, já vai ter acesso normal, tá? Então vamos abrir a tela aqui do quadro. Então o que que nós fizemos? Nós fizemos essas informações preliminares na, na, nas aulas passadas, fizemos o quadro um, repetimos na semana passada o do sobrado, fizemos aí o quadro 2, também repetimos ele na aula passada e baseado no sobrado, e fizemos o quadro 3, também foi repetido na aula passada, também baseado pelo sobrado, né? Agora, nós vamos tentar hoje fazer todos os demais quadros, tá? Na verdade, é bem didático, assim, a explicação do quadro, né? Aí, lembrando a vocês que o quadro é um quadro padrão, não pode ser alterado, porque ele é um quadro de norma, e todas as folhas são impressas em A4, né? Não pode ser alterada. Então, o que que se trata o quadro 4, né? Ele é dividido em A e B, tá? Tem uma diferença sutil do A para o B, mas é bem parecida. Então, do que ele se trata? Então, no quadro, é a avaliação do custo de construção. Vou ampliar aqui para vocês lerem. Ó. Quadro 4. Avaliação do custo de construção de cada unidade autônoma e cálculo do rateio de subrogação. Então, o que significa isso? Qual que é o foco do quadro 4? É botar em valores quanto custa uma unidade autônoma. O que são as unidades autônomas? São todas aquelas que são privativas e que vai gerar uma matrícula, né? Então, as salas do empreendimento, os apartamentos, né? O que for que a gente estiver fazendo projeto, no nosso caso aqui, são apartamentos, né? E nós também separamos, no nosso caso aqui, as vagas de garagem como unidade autônoma. Ela pode ser autônoma, gerar uma matrícula, e ela pode ser vinculada ao apartamento, né? Então, quando ela é vinculada ao apartamento, ela vai ser uma área de padrão diferente de rateio não proporcional, né? No nosso caso aqui, a gente colocou que ela era uma área que geraria uma matrícula, né? Então, ela não é vinculada, no nosso caso aqui do exemplo, ao apartamento. Então, o foco aqui é quanto custa um apartamento, né? Lá no registro do cartório, aqui não tem nada a ver com o valor com que o cliente vai comprar, tá? É uma estimativa de custo daquele apartamento, não tem nada a ver com o valor final do apartamento para comprar. É simplesmente uma base de quanto custa, caso haja uma demanda judicial, né? Aquele valor está ali aproximado, né? Então, o foco aqui é... Professor,
Sim. Só para comentar mesmo, ali o construção tá escrito errado ali, ó, no título ali, ó. Quadro 4, né? Avaliação do custo de construção. Aí tá escrito errado ali, só para comentar mesmo. Vamos alterar aqui. O de vocês deve estar errado também. Deve estar, vou dar uma olhadinha aqui daqui a pouco. Tá. Então, o que que foca o quadro 4? O quadro 4A. Ele vai focar na unidade. Ele quer saber quanto é que custa, né, o resultado final ali, quanto custa uma unidade, né? O apartamento lá vai custar quanto? 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Mas esse valor que ele está colocando não tem nada a ver com o valor de vendas, tá? É mais para efeito de registro no cartório. Então vamos lá. Aí também são colunas, né? Então nós vamos coluna a coluna para ter entendimento. Basicamente sempre a primeira coluna é a repetição das demais primeiras colunas dos demais quadros, onde ela trata das unidades. Então a vaga de 1 a 16. Peraí, vamos só ver se é isso mesmo. Se é a vaga de 1 a 16, eu achei que era isso, vaga 1 a 16, achei que era 12, mas não, 16. Então, aqui é o nome da unidade autônoma. Vaga de 1 a 16, apartamento de 1 ao 4, apartamento 101 a 104, 201 a 204, 301 a 304. Tá dessa maneira porque também é focado nos pavimentos, né? A gente faz por pavimento. Então, as vagas estão lá no subsolo, os apartamentos do primeiro pavimento, apartamento do nível de acesso, apartamentos do primeiro pavimento, apartamento do segundo e apartamento do terceiro, que é o nosso projetinho lá, se vocês estão lembrados, que é um sobradinho não, é um predinho com 4 apartamentos por andar, contando com o nível de acesso, são 4 andares. A coluna 40, a gente já calculou ela lá atrás, né? Na verdade, ela está lá no quadro 2, na coluna 38 do quadro 2. Então, primeira coluna, designação da unidade, ou seja, qual que é o nome da unidade, não temos dúvida. Essas 3 próximas colunas, ela é o custo de construção da unidade autônoma. Então, o foco é qual que é o custo da construção dela. Então, a gente tem aqui, coluna 40, ela é área equivalente em área de custo padrão da unidade. Então, as unidades autônomas, qual que é a área equivalente dela? Aí a gente falou que o foco sempre vai ser uma área equivalente. Em algum momento a gente coloca ela real, mas para efeito de cálculo de custo, a gente faz sobre a área equivalente. Então, coluna 38, se a gente voltar lá no quadro 2, em cada linha do quadro 2, na coluna 38, a gente vai ter lá 12,99. O apartamento vai ter 86,87 no nível de acesso, 86,87 no primeiro e assim até o último, tá? Se tivesse variação, ia estar escrito aqui, mas a gente já vem trazendo dessa maneira, então não posso mudar. Então, se a gente for lá no quadro 2, a gente vai observar que na coluna 38, quadro 2, estou no quadro 2, na coluna 38, eu tenho que naquele de vagas de 1 a 16, 12,99. Apartamentos de 1 a 4, 86,87. E assim sucessivamente. Então, na verdade, é a repetição da coluna 38. Então, é só a gente anotar a repetição da coluna 38. Agora, o custo. Quanto é que custa cada unidade autônoma dessa? Quanto é que custa as vagas, cada vaga? Quanto é que custa cada apartamento? Então, qual que é o valor? É o valor desta área que a gente transcreveu aqui da coluna 40, multiplicado pelo custo total por metro quadrado da área, que vai estar onde? Vai estar lá no item 31 do quadro 13. É a coluna 31 do quadro 3, no item 13. Então, vamos lá, quadro 3, item 13. Vamos voltar lá. Ó.
Então, eu me perdi aqui. Então, o custo unitário vai ser, ó, é o 31, que é a coluna 31, ou a coluna 40, né? Vezes, vamos lá na coluna 31. Certo? Está lá no quadro 2. Coluna 31. Ponto 0,83, ó, lá na coluna 31, vezes o item 13 do quadro 3. Então, é cada linha da coluna 31, lá no quadro 3, no quadro 2, vezes o item 13 do quadro 3. O que é esse item 13 do quadro 3? Aí a gente vai lá olhar. O item 13 do quadro 3, ó, é o custo global de construção. Tá aqui, ó, 3.751.474,15. Então, é a multiplicação do rateio proporcional, ó, na coluna 31. Cada unidade tem essa fração ideal, o coeficiente de proporcionalidade, que a gente viu na última aula. A gente calculou para os sobradinhos também. Então, em cima do total, quanto que corresponde às vagas de garagem? Em cima do total, quanto que corresponde ao apartamento 1, apartamento 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É o coeficiente de rateio. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar pelo custo total da minha área, vai dar aquele valor lá. Se eu pegar o ponto 0,5437, multiplicar pelos 3.751.474, que é o valor que está apontado aqui no item 13, ó, do custo global de construção, então vai dar aquele valor. Então, aquele ponto 0,0584 vezes os 3.700.000 vai dar esse valor aqui, né? Que para as vagas, para cada apartamento. Então, com isso, a gente tem o valor do custo de construção de cada unidade autônoma. Então, no nosso caso aqui, uma unidade dessa custa R$ 203.000, 203.967,65 centavos. Então, a coluna 41 é quanto é a proporção dessa unidade, 0,0, no caso da vaga de garagem aqui, ó, 0,00813, que está lá na coluna 31, já está linkado aí, mas se perder o link no quadro, é só ler o que está escrito em cima aqui, ó, vem escrito no próprio quadro da norma, a gente não altera isso, porque é isso que ele significa, é o item, é a coluna 31, vezes o total da minha obra. Então, um apartamento custa R$ 203.000. 203.967,65. A coluna 42, ela é, na verdade, a repetição da coluna 31. Então, ele só está repetindo a coluna 31 aqui no quadro 42. Por que que se repete? Porque cada quadro desse, ele tem um destino até chegar lá no cartório. O cartório, ele não olha todas. Na hora que ele vai fazer o registro, ele vai olhar apenas um dos quadros, que vai ser o quadro. Vou mostrar mais à frente para vocês qual que o cartório vai olhar. Então, o custo de construção da unidade autônoma, nós acabamos de olhar. Conseguiram visualizar aí o que nós fizemos? Ou foi rápido, devagar demais, enrolado demais? Não, tranquilo, professor. Então, Fácil. é só seguir realmente o roteiro, tá? É como se fosse um roteiro realmente. Mas a gente vai seguindo e vai explicando o que significa cada coisa dessa para vocês. Então, o custo de construção da unidade autônoma vai estar nessa parte, coluna 40, 41, 42. Agora, o rateio do custo sobre o terreno. Então, só para entender, para vocês entenderem, o terreno
também tem um custo, né? Então, custa lá, 60 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, sei lá, não importa o que for, ele tem um custo. Então, quanto que reflete cada unidade autônoma em cima do valor do terreno? Que até então a gente não tinha falado do valor do terreno. Então, as próximas colunas aqui, tudo vai se referir ao terreno. Coluna 43, 4, 45, 6, 7, 8 e a coluna 49. E cada uma tem um sentido, tá? Então, coluna 43, ó, coeficiente de proporcionalidade. Na verdade, nada mais é que a repetição lá da coluna 42. Então, a coluna 43, ela repete a coluna 42. Lá no final vai fazer sentido para vocês, mas é exatamente como está na norma. A gente não pode alterar isso aqui, tá? Agora, coluna 44. O que significa a coluna 44? É o coeficiente de rateio de construção total, ou seja, rateio de coeficiente de proporcionalidade, incorpora o coeficiente das unidades que pagam o terreno. No nosso caso aqui, todas as unidades, elas estão suportando o custo do terreno, né? Então, quando é que é diferente? Vai ser diferente quando o meu terreno, por exemplo, ele não é meu, eu vou fazer a incorporação, o terreno é do João Vitor, por exemplo, e eu falo para ele, vou construir 40 apartamentos no seu terreno e vou te dar 10 apartamentos em pagamento do terreno. Então, os 10 apartamentos dele não entrariam nessa conta aqui agora. Eu teria que tirar ele daqui. Mas como no nosso caso aqui, todas as unidades, a gente está falando... Professor? Sim. Desculpa o corte, mas só sobre você está falando aí que alguma pessoa pega o lote e depois alguém constrói e fica com o apartamento, alguma quantidade, certa quantidade. Isso. A empresa que eu trabalho faz isso. Nós estamos fazendo um prédio que é 220 apartamentos. Aí o dono do terreno ficou com a parte, entendeu? Ficou com 30 apartamentos. Isso chama permuta, né? Então, essa é o tipo de permuta onde, em vez de eu pagar o terreno, comprar o terreno, eu não compro o terreno, eu transfiro unidades prontas para o proprietário, faz um contrato, então ali eu faço a permuta. Então, aquele terreno custou 2 milhões. Quantos apartamentos eu vou ter que dar para ele para pagar o terreno? Então, aí é uma conta que é feita, né? Isso aí é uma questão comercial, não tem nada a ver com a engenharia. Mas quando eu venho para o quadro, aí sim, eu tenho que trazer aqui do ponto de vista da engenharia. Então, essa coluna 44, aqui, ó, vou pintá-la de amarelo, ela trata das unidades que entram para pagar o custo do terreno. Vamos supor, se eu tinha lá 40 unidades, peguei o terreno do João Vitor, tinha 40, vou construir 40 apartamentos e vou dar para ele 10 apartamentos para pagar o terreno. Então, entraria aqui, nessa coluna, somente 30 unidades. Somente as unidades que não fizessem parte do pagamento do terreno. Ou seja, aquelas unidades que eu vou vender. Por que isso? Porque as unidades que eu vendo, eu tenho que ter lucro nela para poder pagar o terreno. Então, eu tiraria ela da conta aqui. No nosso exemplo, todas as unidades é como se eu tivesse comprado o terreno e pago o terreno e não feita a permuta. Então, por isso que está repetindo aqui na coluna 44. O que significa a coluna 44? É a coluna 43 dividido pelo somatório da coluna 43. O que é o somatório da coluna 43? No nosso caso aqui, como está todas as unidades, e aqui é fração, né? O meu somatório aqui vai ser igual
a 1, né? Lembrando que quem perdeu os links aí, ó, para dar certo esse 1 aqui, ó, se eu aqui somar, vocês vão ver que não está dando 1 aqui, ó. A soma aí está dando 0,22561. Se somar na calculadora, vai dar isso. Mas como é que deu 1 lá no rodapé? Deu 1 porque eu tenho aqui 16 unidades. Então vai ser 0. Multiplicando, né? Oi? Vou multiplicar pelo número de unidades, que é o que está aqui na coluna 50, ó. Eu tenho 16 vagas, eu tenho 4 apartamentos no primeiro andar, no nível de acesso, eu tenho 4 apartamentos no primeiro, 4 no segundo e 4 no terceiro. Se eu fizer essa multiplicação, 0,00813 vezes 16 mais 0,05437 vezes 4, somar tudo, aí vai dar esse 1 aqui no final. Quando que não vai ser 1 aqui? Não vai ser 1 quando eu tirar as unidades que eu vou pagar na permuta. Por exemplo, em cada pavimento, vou fazer aqui na coluna 50, deixa eu ver se aqui está multiplicando pela coluna 50 mesmo. Ó 14, ó 37. Tá aqui, ó, na coluna 52, na verdade. Se eu vier aqui na coluna 52, ó, diferença das unidades suportadas de custo, se eu tivesse só 3 apartamentos, vai ser 3. Por andar, eu desse um apartamento para o João Vitor, por exemplo, que ele é o dono do terreno, o meu somatório, aqui agora, ó, no 43, deu 0,7852. Então, eu tiro da conta aqueles apartamentos, aquelas unidades que não vão suportar o custo do terreno, ou seja, eu vou pagar o terreno com elas. Então, eu tiro ela da conta. Ficou claro aí para vocês? Preciso aí de uma resposta, vem seguir. Não ficou claro, professor. Então, vamos lá. Então, a coluna é 40. A coluna 43, ela vai ser igual. Aliás, coluna 44 vai ser igual a linha 43, né? Onde estou na linha, dividido pelo somatório dela. No nosso exemplo, tá como 1. Então, vai ser o próprio valor. Se eu dividir 0,0813 dividido por 1, vai dar o mesmo valor. Por isso que aqui está dando o mesmo resultado. Coluna 44, então. Perdão, coluna 45. A coluna 45 é a área equivalente em área de custo padrão total, rerrateio das áreas equivalentes em área de custo. Então, vai ser áreas próprias mais cotas das áreas subrogadas. Então, é a coluna 44 dividido pelo total da coluna 40, somatório da coluna 40, que é, vou mostrar lá para vocês, o total da área equivalente ali. Então, se eu somar todas as minhas áreas equivalentes, áreas privativas, né, tem que multiplicar sempre pela quantidade lá, que vai estar suportando o custo. Então, é o 12,89 vezes 16, 86,87 vezes 4, 86,87 vezes 4, vou somando tudo, vai dar o 1.597 aqui. Então, a coluna 45 é a linha 44, 0,800813, dividido pelo somatório da coluna 40. Ainda não está fazendo sentido, mas mais lá na frente vai fazer. Coluna 46, ó. Coluna 46 é o custo de construção total desta
desse empreendimento aqui, né? De cada unidade que está fora da permuta. Então, vai ser igual a coluna 44, multiplicado lá pelos 3.700.000 e pouco lá, né? 3.751.474, ó. É o item 13, tá aqui, ó, item 13, ó. Essas numerações, elas são padrão, a gente não altera. Então, é o item 13, que é o custo global de construção. Na aula passada, a gente chegou aqui a 3.751.474,15. Então, é o custo da área subrogada. O custo total vai ser isso. Lá, a coluna 44, multiplicado pelos os 3.700.000. Então, se pegar o 0,0813, multiplicar por 3 milhões, vai dar 30 mil. Se eu pegar o 0,54, multiplicar por 3 milhões, vai dar os 203 mil. Isso aqui seria diferente se eu tivesse áreas pagas em permutas, né? Então, como eu não tenho área paga em permuta, por isso que está dando a coincidência de valores. Coluna 47. Então, é o custo da subrogação, suportada pelo... Subrogação é a dada em pagamento. Então, eu vou pagar com unidade. Então, qual que é o custo da subrogação por cada unidade? Eu não tenho aqui, porque eu não tenho unidades em permuta. Mas se eu tivesse, eu ia colocar as áreas subrogadas das unidades preenchendo na coluna 48. Então, por exemplo, vamos dizer que só os apartamentos eu entregasse, que é 86,87, 86,87. Em cada 86,87. Em cada andar, eu estaria pagando 86,87. Um apartamento, 86,87. Cada unidade. E eu vou botar quantos que se repetem, né? Então, vai ser um. Um por andar. E a gente altera todos os demais valores. Aí, quando eu pago em permuta, aí eu tiro da conta todos aqueles outros valores. Não é o caso do trabalho de vocês e não é nem o caso do exemplo que eu vinha trazendo, que eu não tinha falado sobre permuta com vocês. Mas quando eu pago em permuta, né, é dessa maneira. Eu vou pegar as unidades que eu vou dar em pagamento. Então, no caso aqui, eu estou dando um exemplo que seria um apartamento por andar. Então, a área do apartamento seria 86, 87. Quantas vezes ele se repete? Eu vou dar um por andar. Poderia ser tudo num andar só? Poderia. Então, eu botarei aqui 4 unidades e apagaria o resto. Então, poderia fazer isso. Então, aí depende do acordo comercial. Eu vou representar aqui qual foi o meu acordo comercial. Posso dar um por andar, posso dar um andar inteiro, pode ser no quarto pavimento, pode ser um em cada pavimento. Então, o acordo comercial que eu fiz com o dono do terreno, eu vou escrever ele aqui. E com isso, altera as frações que vão suportar o custo do terreno, tá? Conseguiram identificar aí o que aconteceu aqui? No caso do nosso exemplo, vou tirar aqui porque eu não tinha falado sobre essa área que a gente daria em permuta. Tá tranquilo? Pode seguir? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, o quadro 4A é dessa maneira aí. O quadro 4B. O que fala o quadro 4B? O quadro 4B é o resumo das áreas reais para os atos de registros do cartório. Então, o cara lá do cartório, ele vai vir somente nesse quadro aqui para poder, ele confere todos, mas na hora dele escriturar a unidade, ele vai lá no quadro 4B e vai detalhar a escritura, que é o documento do apartamento, em cima desse quadro 4B. Então, o que tem no meu quadro 4B? Ele é dividido
nas colunas entre A, B, C, D, E, F e G, e no quadro 4B1 vai até o J. O 4B, o que ele fala? Resumo das áreas reais dos atos de registros e escrituras. Aí você tem aqui áreas reais. E no quadro 4B1, resumo das áreas reais para atos de registro de escritura, conjunto A a J. Aí, nesse conjunto A a J, ele separa em áreas reais da unidade e áreas do terreno, no caso, quando tem permuta. Não vai ser o nosso caso do exemplo aqui. Então, aqui, coluna A é descrição das unidades. Sempre a primeira coluna vai ser a descrição das unidades, como a gente vinha falando. Então, desde o quadro 1, ela está dividida dessa maneira. Vagas de 1 a 16, apartamento de 1 a 4, apartamento de 101 a 104, apartamento 201 a 204. Então, agora a gente vai, ó. Área privativa principal, né? Principal porque ela pode ser acessória. No caso, por exemplo, essas vagas que a gente separou como unidade autônoma, ou seja, ela vai existir uma escritura, poderia ser diferente. Eu poderia vincular ela aos apartamentos, aí eu ia colocar nessas outras áreas acessórias. Em vez de estar aqui como unidade autônoma, eu ia vir aqui e colocá-la aqui a 12,5. 12,5 se ela fosse do total, né? 12,5. Só que lá atrás seria, em vez de ser 87, ela seria 87 mais 12,5, né? Lá no quadro 1 e no quadro 2. Vou apagar aqui para não fazer confusão. Então, área privativa principal. Então, 50,14. Da onde que saiu esse 50,14? Sai lá do quadro 2. Vamos lá no quadro 2. Apartamento 1 ao apartamento 4. Área privativa principal. Então, vamos lá. Quadro 2. Área privativa principal. Tá aqui, ó. 50. Área coberta padrão, ó, vai ser o 50,14. É o principal. Se tivesse áreas acessórias, estaria escrito aqui nessas duas colunas. A parte real e depois transformada em equivalente. Depois eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer o do sobrado para a gente ir tirando dúvida. Então, a área privativa principal. Aí, por exemplo, nas outras áreas privativas, se for privativas acessórias, a gente teria que ter feito lá na frente. Então, onde seriam essas acessórias? Vaga de garagem, pode ser uma área privativa acessória. Depósitos vinculados ao apartamento, pode ser uma área privativa acessória. Terraço, né? Às vezes tem uma parte da cobertura, o terraço pode ser vinculado a uma das unidades. Então, quando tem uma área que ela é diferente do padrão e ela está não está interna no apartamento, a gente chama essas áreas de áreas privativas acessórias. A coluna D, ela vai ser o somatório do real, do principal, mais o acessório, né? Então, vai ser o B mais C. A coluna D vai ser o B mais C, ou a coluna 23, que está lá no quadro 2, tá? Área de uso comum. Então, é quanto de área de uso comum que eu tenho. Isso já está escrito lá atrás no nosso quadro. Vai ser a coluna 28 mais a coluna 35. Então, vou lá na coluna 28, e para dar 62,10, vou lá na coluna 28. Ó, no nosso caso aqui, 0, mais a coluna 35.
Coluna 35, ó, 62,2. Então, 62,2 mais 0 vai dar o 62,2 que está expresso aqui, ó, 62,10, né? Área de uso. Na verdade, eu estou aqui, na coluna B. Coluna F, área real total. Aí, ou eu tiro lá direto da coluna 37, ou eu somo a coluna D mais a coluna E. Então, no caso do meu apartamento, ó, 50,14, coluna D, mais a coluna E, 62, vai dar 112,24. Então, ou seja, a parte privativa minha, mais a minha parte de uso comum, né, que é da minha fração, vai dar a minha coluna F aqui. A coluna G. A coluna G é o coeficiente de proporcionalidade que a gente fez lá na coluna 31. Então, é só a transcrição lá do quadro 2, lá na coluna 31. Se a gente voltar lá, vai estar lá que o apartamento 1, coeficiente de proporcionalidade dele é 0,05437. Então, muita coisa no quadro é só repetição, tá? Quantas unidades são iguais? Aí é a repetição também que a gente já colocou lá no quadro 2, a gente colocou lá qual que é a repetição. Então, se perder o vínculo aqui, ele já trouxe direto, aí tem que ir lá no quadro 2 e ver qual que foi a repetição que tem lá. E alguma observação que tenha. Pode ter unidade, por exemplo, com acessibilidade. Normalmente no primeiro pavimento são as unidades acessíveis. A gente vem e escreve aqui. Então, por exemplo, ó, unidades com acessibilidades. Ou unidade Então, qualquer tipo de observação a gente pode colocar aqui. Eu vou tirar a acessibilidade daqui por conta que, efetivamente, no projeto que vocês têm, não tem acessibilidade. Então, é um exemplo. Então, o cara do cartório vai pegar essa parte aqui do quadro e vai preencher lá, quando ele for fazer a escritura do apartamento 101. Aí vai colocar apartamento 101 com área privativa principal de 50,14 metros quadrados, áreas acessórias privativas aí se tiver, totalizando tantos metros quadrados. Faz parte deste apartamento 62,10 metros quadrados de área de uso comum, totalizando 112,24 metros quadrados. E coeficiente de proporcionalidade igual a 0,5. O cartório vai descrever, vai botar no português o que a gente tem aqui na matemática. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer o quadro B1 aqui, que ele é semelhante, ele só separa as áreas reais aqui da unidade, que é uma repetição lá do que a gente acabou de falar, e depois tem as áreas do terreno aqui. Então, a coluna A, B, C, D, E e F é a mesma coisa que a gente fez lá. A área de terreno, por exemplo, quando é que ela vai ocorrer? Quando, a coluna G, por exemplo, área de terreno de uso exclusivo. Então, quando naquela unidade, por exemplo, apartamento 1 ou apartamento 4, por exemplo, ele tenha, como ele é nível de acesso, ele tem uma parte no terreno que é uso, é exclusivo dele, né? Isso é muito comum, às vezes, o apartamento do primeiro pavimento, ele ter acesso ao terreno, então o primeiro pavimento tem um terreiro, vamos dizer.
que é o caso dos terraços, que é o caso do sobrado. O sobrado tem um terreno, né, de uso exclusivo, tanto na frente quanto nos fundos. Então, a gente veria aqui e colocaria. No caso de vocês, do sobrado, vai ter, né? É o somatório do fundo com o somatório do terreno da frente. No caso do terreno de uso comum, no de vocês não tem. Mas, se vocês recordarem, na aula passada, quando a gente tirou o muro e falou, ó, se a gente tirar o muro aqui, esse terreno seria de uso comum, aí seria na coluna H que a gente colocaria essa parte de terreno. No meu projeto que a gente está olhando aqui, que é aquele sobradinho de 4 pavimentos, que vocês têm ele aí, não tem. Então, por isso que está com 0 aqui. Então, no caso de vocês, vai ter na coluna G e não vai ter na coluna H, porque no de vocês não tem terreno de uso comum. Foi dividido por muro, aí tornou-se privativo de cada unidade. E a área total de terreno do I vai ser o G mais o H. No caso de vocês, o G mais H vai ser G mais H0, vai dar o próprio valor do G. O coeficiente de proporcionalidade é a repetição lá da coluna 31. Então, está só repetindo. E depois a gente tem aqui quantas vezes repete cada unidade. Então, por exemplo, o apartamento 1 ao 4 repete 4 vezes, né? Porque sempre aqui embaixo vai ter um somatório. Esse somatório sempre vai ser a própria linha vezes a repetição. 21,79 vezes 16, 112,24 vezes 4, vai dar esses 2.144 aqui. Então, minha área de construção mais minha área de terreno, 2.144,48 metros quadrados. O quadro 5. O que fala lá o quadro 5? Aí, a partir do quadro 5, é mais descrição. Aí vocês vão tentar fazer até meio que sozinho, mas vamos explicar aqui o que é o quadro 5. Ó. Informativos para arquivo no registro. O quadro 5 são informações gerais. É um descritivo do seu empreendimento. Então, por exemplo, ó, tipo de edificação. Aí você vai descrever a sua edificação. Edificação residencial multifamiliar, residencial, né? Se for residencial e comercial, aí vai escrever lá. Edificação mista, contendo tantos apartamentos residenciais, tantos apartamentos comerciais, é uma descrição da unidade. Vamos fazer uma descrição aqui para esse edifício que eu estou fazendo. Então, são edifício residencial multifamiliar contendo 4 pavimentos, incluído nível de acesso. É uma descrição. Número de pavimentos. No meu caso aqui, 4 pavimentos. A gente pode repetir, porque você já descreveu isso na parte de cima, né? A gente pode colocar isso de novo na parte de baixo. Pode ser redundante, não tem problema. Número de pavimentos, no caso de vocês. Você tem o primeiro, tem o segundo e tem uma coberturazinha lá, né? Aliás, tem só o telhado, 2 pavimentos no caso de vocês. Número de unidades autônomas. No meu caso aqui são 16. Aliás, 16 mais 16 vagas, né? Então, no meu caso aqui são 32. Porque eu tenho 16 apartamentos mais 16 vagas autônomas. Se as vagas fossem vinculadas ao apartamento, eu teria só 16. Então, eu vim aqui 16 unidades. No meu caso aqui, como eu desvinculei, então eu tenho 32 unidades. É que eu estou mostrando desvincular porque não é comum desvincular. O comum é que seja vinculado, então não entraria aqui. Explicitação da numeração das unidades autônomas. Aí aqui eu vou ter que escrever o número das unidades. Então, eu posso ampliar aqui, ó.
nível de acesso, unidades. Aí é o número do lado da prefeitura, que vai vir no projeto legal, 01, 02, 03 e 04, ponto e vírgula. Nível, primeiro pavimento, unidades, 101, 102, 103 e 104. E assim sucessivamente. Eu tenho que descrever cada unidade, tá? Não vou descrever tudo aqui não, mas acho que ficou claro. Aí, pavimentos especiais, situação e descrição. Aí, pilotis, né? Aí, por exemplo, no nosso caso aqui eu não tenho pilotis, mas se tivesse um pilotis, pilotis aberto com salão de festas e espaço gourmet, poderia escrever aqui dessa maneira. Pavimento de transição, se tiver, no nosso caso não tem. O que é um pavimento de transição? É por exemplo, um mezanino que dá acesso ao primeiro pavimento. Então, se eu tiver um pavimento de transição, onde que ocorre isso, às vezes? Às vezes, quando eu tenho acesso em duas ruas. Então, eu tenho acesso numa rua, a rua A é o meu nível de acesso, e por trás eu tenho acesso em outro nível, né? Uma outra rua que está em outro nível. Então, seria o nível de transição, até chegar ao primeiro pavimento. Então, são exemplos de nível de transição. Aí, garagens, por exemplo, garagens no primeiro subsolo, totalizando 16 unidades autônomas, mais, por exemplo, né? Exemplo, não é o meu caso aqui, e nem o de vocês, mais 2 vagas para deficientes. Então, eu vou descrever minhas vagas aqui, a comum e algumas vagas que são especiais. Por exemplo, eu posso ter uma vaga destinada a primeiros socorros, o caminhão de bombeiro chegar e parar. Aí vou descrever essas vagas aqui. Seguindo. Pavimentos comunitários. Um pavimento comunitário é um pavimento de uso comum. Por exemplo, coberturas coletivas, onde eu tenho salão de festa, salão de jogos. Então, eu poderia ter aqui, ou o próprio pilotis, que eu tenho, salão de festa, salão de jogos. Então, eu vou descrever dessa maneira, né? Não é o meu caso aqui, mas, por exemplo, poderia ter assim, ó, terraço com espaço gourmet, salão de festas, e salão de jogos, localizado no 7º pavimento, por exemplo. Pode estar em qualquer pavimento. Eu posso ter um pavimento coletivo, comunitário no 3º andar, que é comum a todos. A gente vai colocar o que é o real. Outros pavimentos. Aí, o que são outros pavimentos? Subsolo, eu posso ter um nível que eu só coloco reservatórios, um 3º subsolo, um 4º subsolo. Então, todos os outros pavimentos que não estão descritos aqui, eu vou ter que descrever em outros pavimentos. Então, essa é uma parte onde é bem didático, né? E eu posso, nesse caso aqui, acrescentar, dependendo da complexidade do meu empreendimento, aumentar o número de letras, né? G.1, G.2, G.3, data de aprovação do projeto e repartições competentes. Então, aprovou no dia 1º de abril de 2021. Administração Regional de Brasília. Então, isso eu vou tirar lá do alvará, né? Pode ser
outras indicações. Aí aquilo que for importante escrever, a gente escreve no quadro 5, tá? Quadro 6. Aí no quadro 6 e quadro 7 são descrições de equipamentos e acabamentos, tá? Então no quadro 7, 6, são descrições de equipamentos que a gente é necessário para aquela edificação funcionar. São todos? Não, são os principais. O que são esses equipamentos? Elevadores, exaustores, escada rolante, se for o caso, né? Bombas de recalque. Então, no meu caso aqui, eu posso ter uma bomba de recalque, bomba de recalques. Tipo. Aí eu vou ter que pegar lá do fabricante um tipo ou marca, né? Tipo, submersa, por exemplo, né? Com uma bomba que pode estar abaixo do nível da água. A marca não é interessante eu colocar. Se eu colocar, por exemplo, se eu colocar isso e colocar a marca, aí eu não posso alterar. Eu vou ter que comprar somente daquela marca. Então, é bom a gente descrever o equipamento, descrever o acabamento, mas não colocar marcas, tá? Se a gente Pode colocar... colocar genérico ali, né, professor? Oi? Pode colocar genérico ali. Pode pôr genérico, tá? Não, aí a marca não é necessário, mas se descreve o equipamento, né? Então, bomba de recalque submersa. Acabamento. Blindado, por exemplo. Uma bomba blindada. Então, eu vou ter que pôr uma bomba blindada. Detalhes gerais. Então, eletrobomba, 3 fases. Eu vou escrever dados do equipamento, né? Vamos fazer um outro aqui que vocês vão compreender mais. No meu caso, eu não tenho, mas vamos escrever aqui, elevadores. Então, elevador, sem casa de máquinas. Aí eu posso escrever mais de uma marca, tá? Eu posso escrever Otis, Atlas, Orona. Eu posso escrever todas as marcas que eu conhecer aqui, aí eu desvinculo dele, né? Aí eu não estou preso. Acabamento. Eu posso escrever aqui, meu elevador. Acabamento, aço escovado com espelho em uma das faces. Quer dizer, estou querendo dizer que o meu acabamento do meu elevador é de aço escovado, com um espelho. Pode ser sem espelho. Elevador de serviço, normalmente a gente não põe espelho. Observações. Então, observação que eu queira elevador atendendo norma de acessibilidade. Eu não lembro o número da norma aqui, mas NBR, não sei aqui. Vou botar aqui o nome da norma aqui. Aí meu elevador... Específico esse quadro, né? Hã? Eu tô achando esse quadro bem específico. É específico, então, porque eu tenho, um quadro de especificação, é o memorial descritivo dos equipamentos que eu estou prometendo entregar na minha unidade, tá certo? Então, se for um comercial, aí entra elevadores, escada rolante, equipamento de ar-condicionado, se eu for entregar, né? Ar-condicionado, equipamento, aí tipo cassete, exemplo, dá um exemplo aqui, acabamento com carenagem, posso botar uma observação aqui, somente nas áreas comuns,
né? Que eu não estou entregando nos apartamentos, aí é o detalhe. Então, tudo que for equipamento, eu vou descrever aqui nesse quadro e dar detalhes, tá certo? Então, aqui que a gente descreve os equipamentos, de modo geral, equipamentos eletromecânicos, né? Quadro 7. O quadro 7, aí aqui já são os acabamentos das unidades privativas. Então, eu vou falar acabamentos de áreas comuns, vai ser no quadro 8. No quadro 7, eu vou colocar acabamentos de todos os ambientes das áreas privativas, tá certo? Se eu tenho uma unidade autônoma lá que é uma vaga de garagem, ela é uma área privativa, então eu vou escrever aqui, ó, dependência, vaga de garagem. Aí eu piso, cimentado, ou concreto polido, com demarcação. Demarcação de vagas. Parede, não tem parede. Teto, se for vaga coberta, se for descoberta, não tem teto. Aí, teto, concreto aparente. Minha tela tá travada aqui. Não sei se para mais alguém tá travado também. Já tá escrevendo aí, mas não tá aparecendo nada para mim. Eu escrevi a parte de tetos aqui. Travou para todo mundo? Só tem o seu João. Ninguém responde? Aqui sim, também, professor. Está travado. Travado? Sim, travou. Então deixa eu sair aqui e voltar novamente aí. Só um minutinho. Vou sair aqui e voltar. Beleza, professor. Só voltei aqui. Estão vendo a minha tela? Eu tô vendo a tela do Teams. Na minha aqui tá na foto, senhor, ainda. Tá onde? Na foto. Foto do senhor. Na minha aqui tá no Excel. Tá no Excel. Eu estou na coluna da dependência. É isso que você está vendo aí? Isso. Então, dependência, vaga de garagem. Então, não é o... Eu vou sair e entrar aqui também, que ele entra na foto aqui ainda. Vamos dar um minutinho aí para todo mundo se atualizar. Sair aqui. Quem sair teria que avisar, né? Vamos ver aqui se já voltou, o Clóvis. Clóvis já voltou? Ainda não, né? Dá um minutinho aí. Acho que voltou. Voltou, Clóvis? Calma aí, acabou de abrir aqui. Voltou ainda não. Acho que tá atualizando aqui. Eu tô na tela do Teams. Não, então tá certo. Na tela do Teams. Então tá. Eu também tô vendo o Teams aí, professor. Eu saí aqui também, tive que sair e agora tá tudo certo. Tá, voltei pro Excel agora. Todo mundo vendo? Sim, dá para ver. Tá certo aqui agora, então. Então, aqui, gente, a gente vai descrever as dependências. Então, vaga de garagem. Aí, no meu caso aqui, aí vamos lá. Quarto,
01. Quarto é suíte. Quarto 2. Sala. Cozinha. Banheiro. Então, são os ambientes que eu tenho naquele projetinho meu de 2 apartamentos. Essas são as áreas privativas que eu tenho. Então, quarto suíte, o que é o meu piso? Piso cerâmico. O meu quarto, escrevi o quarto errado ali, ó. Quarto 2. Piso cerâmico. Minha cozinha. É minha sala. Piso cerâmico também. Aí o piso que se forem colocar, tá, gente? Piso cerâmico, porcelanato, granito, piso cerâmico, se quiser especificar, piso cerâmico polido, piso cerâmico natural, aí pode especificar. Se detalhar demais, vai ter que cumprir aquela obrigação, né? Cozinha, piso cerâmico. Professor, Oi, e rodapé? Rodapé entre algum dessas colunas aí? Outros ou paredes? desculpa, repete aí. Não, é rodapé. Com relação ao rodapé, a gente coloca em paredes ou a gente coloca em outros? Pode ser em outros, tá certo? Aí escreve lá, rodapé de madeira, rodapé de EPS, rodapé de granito, rodapé de porcelanato, pode escrever lá. Se tiver o rodapé, né? Piso, parede, vaga de garagem não tem, vamos lá. Quarto suíte, massa PVA. Quarto também, massa PVA. Sala, massa. Ó, vamos melhorar essa descrição aqui, ficou muito ruim. Então, é pintura PVA com massa PVA. Só massa PVA significa que eu não preciso pintar, né? Pintura PVA com massa PVA. Cozinha, paredes. Aí, vamos, opções. Você pode escrever aqui, ó, em revestimento cerâmico em cima das bancadas e demais pintura acrílica sobre massa PVA. Minha parede, minha cozinha é completamente revestida. Espera aí, pessoal, vou melhorar aqui porque a gente tem que... banheiros, revestimento cerâmico. Minha for toda revestimento cerâmico, aí não bota revestimento cerâmico. Teto, pintura PVA sobre massa PVA. Pintura PVA, cozinha, pintura PVA, banheiro, pintura acrílica sobre massa acrílica. Então, eu tenho que descrever todas as minhas unidades da área privativa, incluindo se eu tiver depósitos que forem privativos, né, mesmo que esteja lá no subsolo, eu teria que descrever quais são os acabamentos. Escrevo qual que é a dependência, qual que é o piso, qual que é a parede, qual que é o teto. No caso de vocês, quais são as dependências? Área de serviço, cozinha, lavabo, sala, escadas
pode detalhar a escada também, se quiser. Quarto 1, quarto 2 e banheiro. Então, você tem esses itens para poder descrever. No que vocês têm de unidades, de dependências, vocês vão escrever e falar qual que é o acabamento. Tá certo? Nesse quadro 7 acabamentos de áreas privativas e a mesma coisa para o quadro 8, porém, áreas comuns. Tá certo? Então, o quadro 8, memorial descritivo dos acabamentos, dependências de uso comum. Então, dependências de uso comum é o quê? No meu caso aqui, eu tenho aquele hall, eu tenho as escadas e um hall de acesso. Então, vou escrever aqui, escadas, hall de acesso dos pavimentos. Aí eu posso, por exemplo, fazer da seguinte maneira, escada do nível de acesso ao quarto pavimento, ao terceiro, né? Ao terceiro pavimento. Eu tenho hall do nível de acesso. Hall com 2 L's. Hall do primeiro pavimento. Hall do segundo pavimento. Hall do terceiro pavimento. Pavimento de cobertura. Então, eu vou aqui, piso das escadas, cimentado de granito, de cerâmico, então, vou botar aqui cimentado. Nível de acesso, cerâmica PI4, por exemplo, né? Igual para todos mais. O porcelanato, cobertura, telhas galvanizadas, aliás, aí seria o teto, né? O piso seria piso cimentado. As paredes, eu tenho que escrever o que é o revestimento, então pode ser pintura acrílica sobre massa, sobre reboco. Vamos dizer que eu não queira fazer a massa, então vou escrever pintura acrílica sobre reboco. Pavimento de corretura, paredes. No meu caso aqui, eu tenho as paredes das platimbandas. Vocês vão ter as paredes de divisória entre sobrados, né? Lá na cobertura, pode ter uma empenazinha de alvenaria. Então, parede, pintura acrílica sobre reboco. Teto. No caso da minha escada, eu não tenho do hall de nível de acesso. Aliás, o fundo da escada pode ser considerado teto, né? Então, posso pintar o fundo da escada como pintura PVA. Ou textura. Vamos trocar aqui só para ficar diferente. Textura acrílica colada. As paredes. Vamos botar tudo textura acrílica. Ou grafiato, que é uma textura acrílica. É melhor ser isso. Textura
E se tiver algum ambiente, outros, né? Aí eu vou escrever algum acabamento. Por exemplo, pode ser um detalhe, detalhes de granito no piso. Vou escrever aqui, de repente que tenha. Eu só não posso escrever fora do quadro, tá, gente? Tem que escrever só dentro do quadro. Aí a gente tem que ajustar a célula para poder caber tudo, né? Conseguiram visualizar aí como é que a gente faz? Então, eu vou sugerir a vocês que comecem a fazer agora. Vou ficar aqui à disposição para vocês irem tirando dúvida. Que aí na próxima aula a gente arremata esse assunto e parte para outro assunto. Professor, Sim, o senhor poderia voltar no quadro 4, por favor? Só para perguntar uma coisinha rápida. quadro 4. Acho que é o 4. Não lembro, acho que é o 4B. Não, então é o 4A. 4A, vai no 4A, por favor. Pode falar. Qual é a dúvida que você tem? Não, não, acho que não é no 4A, não. Acho que é no 4B1. É um dos quadros aí que o senhor estava mostrando. Tinha terreno exclusivo. Aquela parte que eu não tenho. É isso aí. Área de terreno de uso exclusivo. Então, Não entendi muito. Explica de novo, por favor. Acho que na hora que tinha saída eu não prestei atenção, não sei não. vamos marcar aqui de amarelo. Aqui. Vamos imaginar que esse apartamento. Pera lá. Vamos imaginar que esse apartamento aqui, lá do nível de acesso, do apartamento 1 ao apartamento 4, ele tivesse na porta dos fundos dele um quintal, que era só dele, cercado, só para ele. Entendeu? Então, eu vou Sim. botar quanto daquele terreno pertence a que o terreno como um todo é de todo mundo. Mas se eu tiver um pedaço privativo só meu, eu então teria que entrar aqui, que seria uma área descoberta privativa, né? No caso de vocês, que área que entra aqui? Vai entrar a área dos fundos e a área da frente. Ó, a área de terreno de uso exclusivo, ou seja, exclusivo daquela unidade. Né? Mais ninguém tem acesso. Então, eu teria que descrever aqui essa área. 30 metros quadrados, por exemplo. Né? Área de terreno de uso comum. Quanto do terreno é de uso comum dessa propriedade? Às vezes, na parte de uso comum, eu tenho mais 600 metros. Então, eu colocaria aqui. No caso de vocês, não tem uso comum. Não é? Porque a não ser que tirasse os muros de divisa entre as unidades. Como no projeto de vocês tem os muros, então a parte dos fundos e a parte da frente, ela pertence a somente aquela unidade. Então é uma área de terreno de uso exclusivo daquela unidade. Inclusive fazendo aquela contagem lá, né? Colocando uma linha de meio, né? Por exemplo, a metade da parede é minha, metade do vizinho, né? Fazendo Isso, inclusive essa conta aí também, né? tem que fazer, Ah, tá. tá certo? Não, beleza, entendi. Então agora vocês podem cair matando aí já em cima do quadro de vocês, tá? Então, sugiro que faça hoje. Eu vou tentar fazer aqui. Então, o que eu tinha para a aula é isso. Vou ficar aqui à disposição. Na próxima aula, a gente já vai entrar em outro assunto, tá? Ainda Já sobre quadros? Ou já acabou o quadro? do quadro a gente matou aqui. Matou hoje. Ah, tá. Vou parar a gravação aqui para não ficar muito grande. É melhor.